pessoal, vou abrir aqui, né, na minha área de trabalho, né? Vou navegar até a pastinha aqui de exemplo, né, que eu fiz, e abrir no VS Code esse exemplo aqui, ó. Então aqui a gente já tem o exemplo feito aqui. Eu vou só rodar ela por enquanto aqui. Depois a gente apresenta aqui, né, para vocês o código em si. Então eu vou rodar aqui o Flutter, né, como ele é multiplataforma, eu estou rodando ele aqui no Chrome, né, que é para web. Então eu estou fazendo um app para web e de animação, olha que interessante, né? Então o Flutter permite a gente ter esse multiplataforma, né, e funcionar muitas coisas bacanas para todas as plataformas que ele compila aqui pra gente, né? Então eu vou colocar minha câmera aqui do lado para a gente ver o nosso demo funcionando aqui, ó. Então aqui eu já deixei 3 itens, né, pré-fixados aqui, ó, a gente vê no código, são esses 3 itens que estão sendo exibidos, e eu vou adicionar mais itens, né? Então assim que eu adiciono um item, olha como ele chega na tela, né? Isso é bacana, isso é um slide transition, né? Então a gente pode usar com o animated list, né, transições aqui de animação. Então essa primeira transição, ó, ela é uma transição de slide. A gente está vindo aqui da esquerda para a direita, né, e entrando no nosso elemento. E para remover esse elemento, eu também posso animá-lo também, ó. Então, por exemplo, aqui ó, ele está animando a saída dele com fade transition, ou seja, ele está animando a opacidade dele, deixando ele, né, assim está na opacidade 1. Quando ele vai saindo, ele vira opacidade 0, né? Então assim que ele alimenta e ele mostra ali, né, a nossa animação. Que bacana, né? Então assim que ele entra é uma transição de slide e quando sai é uma transição de opacidade ou de fade, né, que o pessoal costuma falar. Então, pessoal, é esse app que a gente vai desenvolver, né? Eu vou explicar o código mais assim que a gente for desenvolvendo. Bora criar o nosso projetinho aqui de exemplo, né? Nosso projeto final, na verdade, né? Então, beleza, vou aqui no terminal novamente. Vamos abrir aqui e dar o seguinte comando: flutter create. Vamos dar um nome aqui para ele de animated list, né? Podemos dar esse nome aqui para ele e usar a plataforma aqui somente, né? Vamos usar aqui um template, não, um platform só da web, né? Como ele é multiplataforma, né? Então ele criaria para a gente a pastinha do Windows, do iOS, do macOS, né? do Android. Então não é isso que a gente quer, só queremos desenvolver aqui um app para a web. Aí assim eu consigo ter somente o template da web ali pra gente, né? Então vamos entrar dentro dessa pasta, dar um code ponto aqui para abrir no VS Code e prontinho. Então aqui ó, no nosso código, vamos dar uma limpada nele, ele vem aqui na nossa lib, né? Onde a gente começa a programar, no main aqui, que é o nosso arquivo de entrada aqui, no arquivo principal. Então aqui é um projeto simples, né, no Flutter, projeto criado de exemplo, onde a gente já tem o main, né, funcionando. O Flutter já começa a funcionar a partir daqui, chamando a nossa MyApp aqui, que é o nosso a primeira classe aqui para ser configurada aqui no Flutter, né? Então eu costumo tirar aqui esses comentários, né? Através desse, a gente ativa aqui na expressão regular e esse código aqui vai remover todos os comentários que temos aqui. Só para dar uma limpada no nosso código, né? E eu costumo também de não aproveitar, né, essa classe que ele cria de exemplo aqui, que é somente um contador. Vamos criar a nossa própria home page aqui, ó. Então eu costumo só deixar a chamada dela aqui e criar uma pastinha aqui com o nosso page criado, ó. Então eu crio uma pasta chamada pages e lá dentro eu vou colocar o homepage.dart. Beleza, aqui a gente vai usar o nosso template, né, que vem disponível na nossa extensão aqui do Dart, né, e o Flutter no VS Code, de um template de stateless primeiramente, né, depois se precisar a gente muda. E aqui vamos colocar um home page. Aqui essa extensão está importando errado, mas não tem problema. A gente faz um import novamente só do material, que é o que a gente precisa.
E aqui, como é uma nova página, né, eu costumo sempre, né, iniciar com o scaffold, colocar um app bar nele aqui para dar uma visão melhor, né, como fosse um app mesmo, né. Ele tem um título em cima, uma barra de título, né, e aqui a gente pode pôr o nosso título de Animated List. Vai pedir aqui a palavra const, né, que é um texto que é constante, não vai mudar. E aqui vamos centralizar ele na nossa tela. Beleza, a primeira configuração está feita. E aqui agora, como a gente deixou só o nosso app, que ele vai chamar o Material App aqui, né, para fazer a configuração, a gente pode trocar o título aqui da nossa aplicação, um Animated List, né, deixar esse título, e importar o nosso arquivo do home page. Aqui ele tem duas formas, né, de importar. Podemos importar como package ou como um import relativo, né? Então eu gosto de fazer esse import aqui, porque eu consigo ver certinho de onde eu estou puxando aqui, né? Daquele jeito ele ficaria como um package, aqui eu não conseguiria saber de onde ele veio. Aqui eu estou claramente vendo que é de pages, né? Nossa pasta, e dentro tem o homepage.dart. Beleza. Vamos agora rodar nossa aplicação. Posso dar um F5 ou clicar aqui ou aqui, né? Tanto faz. E vou dar um F5 aqui para iniciar nossa aplicação. Vou esperar aqui que ele rode aqui e mostre pra gente, né? Vou colocar a câmera aqui. Mostre nosso app já rodando aqui no Chrome, né? Deste lado. Vamos aguardar aí. Então estou rodando aqui na web. Ele já vai subir ali, vai exibir nossa home page, que é a nossa página de entrada aqui. Ó. Vou colocar aqui para o lado, para ele se encaixar aqui. E prontinho, o máximo que deu para me jogar, consegui. Agora vamos concentrar aqui, vamos deixar o main aqui de lado e concentrar no nosso home page. Vamos então começar exibindo, né, primeiramente, uma lista estática aqui, né, primeiro. Depois a gente cria uma lista dinâmica. Então vamos começar aqui, eu sempre costumo criar funções, né, para exibir os widgets, que a gente não precisa mudar ele sempre aqui em tela, né, toda vez que fazer o build, ele faz o build novamente. Então não tem problema a gente criar aqui como uma função, né. Vou colocar aqui um build body, né, pode ser, ou um build list, né, que a gente sabe para exibir uma lista. E pedir para ele retornar, né, o nosso widget de lista, aqui, que seria o nosso list view, fazendo um builder. Né. Então vamos fazer aqui um builder no nosso list view, ele já dá aqui uma opção para a gente, né, criar já um builder. E a gente pode dar um retorno aqui para ele de um list tile, né, que é uma lista pré-criada aqui, né, para a gente exibir no Flutter, que já podemos colocar um título nela, né. Então podemos aqui no primeiro momento mostrar para ele, né, um item e o índice desse item aqui, ó. Então a gente pode configurar no nosso builder quantos itens a gente quer exibir em tela. Vou colocar aqui 3 itens. E agora eu só chamo ele aqui, né, no nosso corpo do body aqui, ó, do nosso scaffold. Então vou falar para ele que eu quero exibir essa lista aqui. Então a gente vai ver uma lista aqui, ó, bem sem graça, né, por exemplo. Vamos dar uma melhorada nela. Eu costumo pôr aqui um widget em cima de card, né? E aqui eu coloco um elevation nele de 15. Já fica uma lista um pouco mais interessante, ó, tá vendo? Já tem uma sombrinha, né? Isso o card já configura aqui pra gente. E é uma lista inicial que a gente tem. Só que aí, se a gente perceber, a gente precisa adicionar e remover itens nessa lista, né? Então eu costumo aqui criar um float float action button, né? E aqui, como eu sei que eu vou ter que criar dois botões, eu vou colocar numa linha. E como filho dele aqui, eu coloco um float animation, o float action button, né? Vou colocar aqui por enquanto a minha câmera aqui pro lado e vamos configurar aqui ele, né?
Então, como filho dele aqui para exibir, eu vou colocar um ícone. E o ícone, vamos chamar aqui de add, primeiramente, né? Eu vou pedir aqui o const. E a gente pode criar um outro botão bem parecido com esse, ó. Que agora ele coloca um remove, né? Para ele ter ali o mais e o menos para ele adicionar e remover. E no meio disso daqui, ó, vamos exibir em tela que vocês vão perceber, né? Ó, esses botões estão aqui. Precisamos primeiramente alinhar ele, né, do outro lado. Então vamos colocar aqui um main axis align para o final dessa linha. Então ele vai para a direita ali, né? Ó, vou colocar aqui um pouquinho para cima, ó, ele está aqui. E aqui eu preciso de um espaçador aqui no meio dele, né? Costumo usar aqui o Sized Box para fazer esse espacinho ali no meio deles, né? Então, como ele está na horizontal, vamos usar aqui um widget, né? A gente mexer na largura desse elemento, vai ficar no meio dos dois. Vou colocar aqui uns 10 nele. Pronto, já deu uma afastadinha. E aqui já temos nossos botões de ação que a gente precisa adicionar e remover o item aqui. Só que aí, ó, se a gente perceber, a gente não tem nenhuma lista, nada aqui que seja dinâmico, que a gente consiga adicionar e remover, né? Simplesmente a gente colocou aqui fixo que quer exibir 3 itens na tela. Vamos então criar, né, essa variável. Só que para a gente manipular ela, já vou adiantar para vocês que precisamos usar um estado, né, no Flutter. Então, primeiramente aqui a gente já transforma esse widget que era stateless para um stateful, né? E assim a gente pode usar elementos de estado aqui, né? Por exemplo, posso pôr uma lista, que ela vai ser uma lista de strings, né? Aqui. Para criar uma lista eu posso criar dessa forma, ou com o elemento list aqui, não, isso daqui. Ou simplesmente assim, ó, parece um array, né? A gente sabe, é um array tipado aqui de strings. Prontinho, temos uma lista. E aqui para exibir eu posso já pôr um item 1, item 2, né? E item 3, para a gente já ir testando aqui, né? Prontinho. Agora aqui, ó, eu falo que eu quero pegar o tamanho, né? O contador aqui vai ser dessa lista, então o range dela. E aqui na hora de exibir, eu vou exibir o que está dentro dessa lista. Então, eu posso pegar aqui o items, index dele aqui, ó. Prontinho. E agora a gente já tem aquela lista sendo exibida aqui, ó. Vamos agora então adicionar e remover os itens dessa lista através da ação aqui, né? Quando eu clicar nesse botão, no pressed dele, eu quero adicionar mais um elemento. Então eu pego aqui o itens, que a gente poderia até pôr como privado, mas vou deixar assim mesmo. E adicionar aqui um novo item nele. Então o item, eu vou usar aqui um template de string, que a gente vai pegar ele mesmo, né? Então, o próprio itens aqui, o tamanho dele mais um. E a gente vai acabar adicionando um elemento aqui nele. Prontinho. A gente está adicionando, será que estamos? Para a gente perceber. Vou dar aqui um F10 para ele entrar aqui. A gente vai perceber que a gente está adicionando nessa lista aqui corretamente. Ó. Deixa eu até pôr o break. Seria uma linha abaixo aqui. Ó. Eu queria mostrar para você que a gente está realmente adicionando nele, só que nós estamos mexendo com o estado, né? Se você for ver, ó, passar o mouse aqui, ó, tem todos aqueles itens adicionados. Mas por que eles não estão em tela, né? Queria só mostrar isso para vocês, ó, antes de a gente prosseguir. Mas simplesmente é porque a gente não chamou aqui o setState, né? Esse é o segredo aqui de trabalhar com estado no Flutter, né? Simplesmente isso. Então, o nosso elemento, a partir de agora, ele tem o estado, então a gente precisa fazer a ação da nossa variável e chamar o setState, ou chamar dentro do próprio setState aqui, também seria o mesmo efeito. Ó. Então, a gente chamar agora, vou tirar o break, vai ver que em tela ele já vai mostrar esse item pra gente. Ó. E agora vamos remover também
esse item. Então, para remover aqui, eu posso pegar ele mesmo, né? E remover, dar um remove last, para remover o último que a gente adicionou. Só que também, lembrando, né, se a gente não pôr o set state, ele não vai fazer ação em tela. Quando eu for ver, ó, eu não tenho ação na tela, ele só teve porque eu chamei aqui o botãozinho de mais, né? Se eu adicionar e clicar aqui, ele não faz nada. Então a gente precisa chamar o set state. Então prontinho, adicionou, agora sim, removeu. Então, simples, coisa básica, né, de trabalhar com estado aqui com set state no Flutter. Beleza. Prontinho, mas você vê que a nossa lista, a gente olhar, é uma lista com list view bem simples, só que ela não está fazendo nenhum tipo de animação, não está dando nenhum feedback aqui para o usuário, a não ser esse, né, de mexer com a lista, não dá nenhum outro. Uma animação seria muito bacana aqui, né? Então, como é que a gente cria uma animação desta lista aqui, ó? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não usar o list view, e sim o animated list. Então, eu vou criar aqui, vou deixar ele até separadinho aí. Então, vamos criar um novo build aqui para o animated list. Então, aqui a gente já vai chamar o nosso idkit de principal aqui, né, que é o foco dessa aula. E aqui a gente pode retornar um animated. Você vê que tem vários animated, né? A gente pode em outras aulas passar, né, por todos esses animated aqui, que é muito bacana. E o animated list que está aqui, ó. Então, o que é que ele pede pra gente, né? Seria um widget aqui, né? Uma transição. Na verdade, ainda não é transição, né? Na verdade, é um builder. Né? Então, esse nosso builder é parecido com esse builder aqui, ó. Ele pede o contexto e um inteiro, né? Que é o índice da lista. Aqui ele vai pedir um item ali, um inteiro também, que pode ser o índice, o contexto, né, primeiramente, o inteiro, e o segredo aqui, ó, para animação é esse animation. Então esse animation aqui, ó, vai fazer toda a diferença aqui pra gente. Então primeiramente aqui eu vou colocar, né, ele aqui, vai ver que ele vai pedir esse contexto, o índice e a animação, né? Podemos retornar aqui diretamente o nosso próprio item aqui, né? Só que a gente não isolou esse, para aproveitar, esse card aqui. Vamos fazer isso primeiramente, a gente ter o que exibir aqui. Então, vamos colocar aqui um item, um build item, né? Build item. Só isolando essa parte aqui para reaproveitar, né, o nosso código. Então, coloquei aqui, ele vai pedir para um índice, né? Que é o índice da nossa lista, e a gente simplesmente passa isso daqui, ó, para ele com o índice. Prontinho. E aqui a gente pode até, ó, aproveitar, né, e deixar ele aqui também. Prontinho. Então aqui, usando ainda o list view antigo, vamos ver se ainda funciona, né? Que aquele a gente não mudou ainda, a gente está chamando o build list aqui embaixo, ó, que é aquela lista estática, né? Então ainda está funcionando. Mas agora a gente vai mudar para a nossa lista dinâmica, né? Vamos passar a exibir aqui no body, essa nossa lista. Só que temos que ter duas atenção aqui, né? O animated list aqui, ele é bacana, só que temos que configurá-lo, né? Para exibir o que a gente quer aqui, né? Então, se a gente tentar exibir-lo assim, ele não vai ter efeito algum. Você vai ver que ele nem funciona aqui dessa forma, né? Então ele passa a funcionar depois que a gente configura alguns detalhes nele, por exemplo, initial item count, né? A gente exibe aqui quantos elementos que tem em tela, já faz ele funcionar. Só que aí ele não faz o nosso, tá vendo? Ele está mexendo com os estados e tudo, só que não faz a nossa lista funcionar. E o que é que faz, né, a nossa ação, a nossa lista funcionar aqui realmente, né? A gente ter primeiramente uma transição para essa animação acontecer, ó. Podemos pôr aqui então o widget que a gente quiser de transição. Vou pôr primeiro de slide, transition,
E aqui ele vai pedir pra gente a animação, né? Então ele vai tentar animar a posição dele. E essa animação ele obriga que seja passado um offset. E o que é esse tal de offset? É simplesmente, resumindo, né, a posição X e Y dele. Então a gente pode passar aqui o próprio animation, fazer um drive dele aqui, né? Isso eu li na documentação, por isso que eu estou indo um pouco rápido aqui. Mas simplesmente a gente pode passar um animation controller, né? Podemos melhorar aqui a animação dele, né? Mas simplesmente eu posso usar o próprio drive do animation e passar um to-in animation. O que é esse to-in? Esse to-in vai permitir a gente ter um begin, né, o início, e um fim dessa animação. Então é uma animação que a gente chama de explicit, né, que a gente sabe onde começa e onde termina, ela não fica em loop ali, né. Então a gente pode usar uma animação que tem um começo e um fim, simplesmente passando o to-in aqui. Ó. E a gente, o importante, né, configurar ele. Deixa eu colocar aqui, ó. Configurar que ele vai ter o tipo do offset, que é o que o nosso position está precisando aqui, né? E aí a gente só configura aqui que o begin, né, vai ter um offset de início como aqui, ó. Primeiramente vamos por -1, vocês já vão entender, e 0. E aqui eu posso pôr o fim, né, que é o end. Posso pôr um offset também, né, que ele vai terminar no 1 e 1. Ou no 0, na verdade, né, que é a posição onde ele realmente é para ficar, né? Se eu não mexer aqui na posição, é onde ele é para estar mesmo. Então vamos configurá-lo aqui. Deixa eu ver se estão passando. Isso, estão passando um a mais aqui, né? E aqui ele vai pedir os constantes, né? Const aqui e const aqui. Prontinho. Vamos salvar. E vamos ver se a nossa animação acontece, né? Então, o segredo aqui, né, de fazer, né, a animação é essa transição ser configurada corretamente, né? Deixa eu colocar até um vírgula aqui para melhorar. Vamos ver se a gente conseguiu. Ó. Então, primeiro a gente está vendo que não está funcionando. Mas qualquer outra coisa aqui, ó, que é importante, né? A gente não vai ver isso funcionar ainda enquanto a gente não criar uma key. Tá vendo? Que eu falei que a gente tem que mexer no estado dessa nossa lista, né, desse animated list. Então, uma das formas, né, de a gente conseguir fazer isso é criar uma key para ele, né? Vou chamar aqui um list key e chamar o global key aqui, ó. Então a gente passa para ele qual que é o tipo, né, da nossa key que a gente quer observar e vai ser o animated state list state, né? Então essa key aqui ela é própria do nosso animated list para observar os estados dela, né? Então a gente pode adicionar aqui, ó, criar uma key para ela e passar a key que a gente acabou de criar. E aí na nossa aqui, ó, a gente continuar assim não vai fazer nenhum efeito ainda. Qual que é o segredo aqui? Ó? A gente vem, depois que removeu aqui, não adicionou, a gente chama a nossa list key e chama o current state, né, o nosso estado corrente aqui, ó. Dá um ponto aqui nele e chama o insert item. Então esse insert item aqui, ó, ele vai pedir uns dados para a gente, que é o índice, né, que a gente quer começar aqui, ó, a partir da inserção desse item, né, e a duração. Então vamos configurar primeiro somente onde a gente quer começar aqui a animação. Vamos dizer que é do 0 para vocês verem. E aqui a gente precisa tratar também o no safety, né? Tá vendo que ele está esperando aqui, né? Talvez ser nulo esse current state. Ó. Ele pode ser nulo. Ele tem aqui uma interrogação. Então a gente garante que ele não é nulo, passando aqui, né, uma exclamação. E assim a gente garante que para o compilador, né, do Dart, que esse elemento não é nulo. Vamos ver se agora funciona? Olha, agora começamos a ver algum resultado aí. Só que você viu que a gente passou 0 para ele, então quer dizer que ele vai começar a animação ali em cima. E não é isso que a gente quer, né? Pelo menos aqui eu acho mais interessante
a gente pegar e passar para ele o último elemento. Vamos ver? Ó, então o último não deu, então talvez o último menos um, porque ele ainda não está, vamos ver. Exatamente, ó, então já temos, viu como é simples? Nós já temos aquela animação de slide aqui. E aí a gente pode, né, configurar também a nossa duração. Então posso pôr um duration aqui de milissegundos, colocar 500 milissegundos para ele. Aqui ele vai pedir uma const, né? E vamos ver se já funciona, né? Colocar aqui, colocar a câmera um pouquinho para o lado. E olha lá, a gente já viu que ele está um pouco mais lento. Então, tá vendo? Então o nosso slide de entrada já está funcionando, né? Assim que a gente coloca um item. Outra coisa que a gente pode configurar seria a posição aqui, né, do nosso slide. Eu poderia, por exemplo, partir da direita, né, colocar um 1 aqui, por exemplo, e aí ele vai começar ao contrário. Ó. Então, na verdade, aqui a gente mexeu no Y. Né? Vamos olhar aqui. É o X e o Y. Então a gente mexeu no Y dele aqui. Então o correto é deixar mesmo no 0, começar do 1. Vamos ver. Então ele vem, ó, agora da esquerda, da direita, né? Da direita para a esquerda. E a gente pode configurando. Você viu que eu mexi aqui no menos 1? Então ele começou lá de trás, ó. Se eu colocar 1, né, que é o nosso X, né? Se eu mudar o X aqui, ó, eu passo o X e ele muda de lado. Nós estamos mexendo no X, então na horizontal dele. Se eu mexer na vertical, por exemplo, eu posso falar para ele começar de cima, ó, na verdade de baixo, né? Se eu passar positivo, se eu passar negativo aqui. Aí ele vem de cima. Isso, ó. Então ele está vindo em cima, ó, de menos 1 e para o lado, né? Então menos 3. Ó. Então ele parte lá de cima e cai aqui embaixo, ó. A gente pode configurar de várias maneiras ele aqui, ó. Mas eu vou deixar a maneira tradicional ali, né, que eu configurei, que é vindo da esquerda para a direita, ó. Prontinho. Já temos uma animação aqui. E como é que a gente vai fazer a animação agora de saída, né, que seria quando remove um item. Você vê que aqui, ó, não está fazendo nada e ainda dá um erro. Na verdade ele está, né, mas está dando um erro bem feio aqui pra gente. Como é que corrige isso aqui, ó? Então é igual a gente chamou o outro, vai chamar o list também, o current state dele. Vamos passar aqui já, ó, garantindo que ele não é nulo, né? E chamar um remove item. Agora esse remove item, vou até afastar um pouquinho, aquilo requer um pouco de atenção. Aqui no remove item, a gente tem quase as mesmas configurações, né? Temos que passar o índice, né, para ele remover. E também, agora uma novidade, é essa função que vai fazer um builder aqui, né? Então aí a gente pode passar também uma duração. Vou passar aqui um índice para ele primeiramente. E aqui ele vai pedir uma função, né? Então eu posso passar o contexto, né? Ele está falando, ó, a função. A gente recebe o contexto e recebe essa animação. Vou usar dessa forma aqui com o arrow function. E aqui a gente vai reaproveitar algo interessante. Eu poderia recriar essa animação aqui, ó, mas você vê que vai ter outro trabalho de criar uma animação aqui. Então a gente pode criar, né, uma animação isolada, né, só para isso daqui. Ó. Então como é que eu costumo isolar essas animações? Né? Eu venho aqui, ó, como está vendo que ele é um builder, então é uma função que retorna né, que tem essas entradas aqui, né, esses parâmetros, e vai retornar um widget. Então, simplesmente eu posso chamar aqui, ó, um builder, né, um builder, aí eu vou chamar aqui qual que é o nosso builder slide. Passo para ele aqui, ó. E aqui em cima eu posso criar uma nova função chamada builder slide, né, com esses parâmetros que a gente tem aqui, ó. Então é uma forma muito interessante, ó, de isolar ele aqui. Deixa eu até remover aqui certinho. Aqui, pronto. Acho que agora deu certo.
configurado errado ali, ó. E aí, ó, deixa eu salvar. Aqui ele vai receber o contexto, o índice e o animation, beleza. Então aqui a gente pode passar direto, não precisamos repassar tudo isso para ele ali, né? Ele já aceita essa assinatura de função, que, né, nós temos aqui, ó, tudo isso aqui assinado já, ó. Então podemos repassar isso para nossa função ali, ó. Deixa eu ver aqui porque que ele está dando um erro. Seria só um retorno, né? Vamos olhar. Build slide, beleza. E aqui tem um erro aqui embaixo, né? Ah, tá. Aqui a gente esqueceu de passar exatamente essa função. Se eu quisesse reaproveitar essa função de slide, né, para o nosso remove item, era só passar ela aqui, ó, com os parâmetros que ele pede. Então, o que eu peço? Contexto, que ele já vem nessa nossa função, o índice, vamos passar um zero aqui por enquanto, e o animation, né? Prontinho, já respeitamos aqui também a chamada da nossa função. Então, a gente quer remover, ó, você vê que ele vai fazer o mesmo slide. Ali deu um errinho, né, que a gente vai ver, mas a entrada está com o mesmo efeito da saída, né? Só que podemos alterar, né, esse efeito. Então é isso que eu costumo fazer, ó, é criar uma nova aqui, uma nova transição, né? Então podemos chamar aqui um builder, vai ser um fade, né? Builder fade, vai fazer um fade transition, e aqui a gente chama exatamente um fade transition. E ao invés de ele ter esse parâmetro de posição, aqui ele vai ter outro. Aqui dele, para animar, né, fazer essa transição de fade, ele pede a opacidade. E aí a gente tem que observar, ficar atento com que parâmetro que ele vai necessitar aqui na nossa animação. No caso, ele vai trabalhar com opacidade, então ele usa o double aqui. Então a gente precisa passar para ele um twin de double, né? E aí a gente vai mudar aqui os nossos parâmetros. Então podemos começar do 1 e terminar no 0, por exemplo, né? Vai fazer uma opacidade aqui, ó. E aí a gente substitui, né, esse nosso builder aqui na hora de fazer a remoção. Simplesmente passei. Ele está fazendo o restart, né, da nossa aplicação. E prontinho, vamos testar, ver se está funcional, né? Então, para a entrada, então, eles estão indo para o slide e vamos ver se para a saída. Para a saída você vê que ele só dá uma piscada ali e pum, vai embora, né? A gente não vê o nosso efeito. Por que, que a gente não vê? A gente passou aqui para ele, ó, que ele vai fazer essa animação do zero. Né? Então lá no primeiro item também não é isso que a gente quer. A gente quer que ele venha do length, né? O tamanho dele, menos um aqui para ele pegar o final, né, da nossa lista. E aqui também a gente pode pegar o itens, length, menos um. Vamos ver se funciona. Ó, já dá uma piscada e foi embora, né? Ó. Mas não é isso ainda que a gente quer. Então vamos configurando nossa animação para ver se a gente chega. Ele piscou o último e foi embora, muito rápido, né? Então precisamos mudar para deixar a animação um pouco mais fluida. Vamos passar uma duração aqui para ele, assim como a gente passou ali em cima, de milissegundos, né? Passando aqui para ele 500 milissegundos, eu creio que já vai ser interessante. A gente vê essa animação um pouco mais lenta. Então ele sempre dá essa piscada ali e vai embora. Vamos ver se é por causa do set state. Não, é alguma coisa que a gente ainda não está configurando aqui. Vamos ver se é essa lista. Não, ele dá um erro. Pode ser. Vamos tentar arrumar essa
Pode ser que removendo depois, né? Vamos ver. Não, aí ele não funciona porque eu tenho o último elemento. Não vai ser. Vamos deixar ele removendo antes mesmo, -1. Ele só deu uma diferença aqui. Vamos ver se é o nosso... Ah, tá, ele inicia em 1 e termina em 0. Acho que vai ter que fazer o contrário. A gente põe 0 e termina em 1. Pela lógica seria, né? Vamos ver. Isso, ó. Aí agora sim temos nosso efeito bem melhor. Aqui então a gente só melhora se a gente vai precisar passar o último elemento que ele tem nessa lista, né? Aqui deu erro, vamos ver se é o -1 aqui. Isso, agora sim, ó, corrigimos. Ó. Agora ficou o efeito desejado, que a gente queria mesmo. Ó. Então ele retira da lista, faz o efeito de fade e vai embora. Ali temos algum erro ainda, pode estar relacionado ao remove last aqui. Vamos tentar corrigi-lo. Aí ele não faz. Vamos ver se é por causa do set state. Também não. Então ele tem que ser lá em cima mesmo. Talvez a gente passando -1 aqui também. Não. Mas aí ele parou de dar o erro. Mas aí não. Aí ele vai dar o erro lá embaixo, então não é. Então vai ser aqui um mesmo. Tá. Só ficou esse pequeno defeitozinho ali quando ele remove no final, né? Mas ele logo se recupera, né? Talvez a gente precisaria tratar um pouco melhor ali no final, né? Na hora da remoção. Mas a aula em si, né? Como usar o Animated, né? Já conseguimos aqui, ó. Então vamos dar uma recapitulada, né? O que a gente fez aqui, fizemos bastante coisa, né? Primeiro criamos uma lista, né? Para a gente exibir o nosso item. Antes era uma lista aqui fixa, né? Uma lista que a gente usa um list view, né? Apenas. E a gente acabou aos poucos aqui substituindo, né? Vou colocar a vírgula aqui, substituindo pelo Animated, né? Então o Animated ele requer um pouco de configuração, né? A gente foi fazendo aqui, né? Então criamos uma key para ele, que é uma global key, né? Para a gente mexer nos elementos. Fizemos aqui, né? Ele exibiu os itens de acordo com a quantidade de elementos que tem nessa lista. Criamos builders para ele, né? Então aqui a gente pode até substituir por build que a gente quiser, ó. Um teste aqui, por exemplo, o build de fade. A gente pode fazer um build de fade para entrada também, ó. A gente pode, como está separado aqui em funções, né, escolher qual animação a gente usa aqui, ó. Vamos deixar o slide mesmo e o fade só para retirada. Aí. Então, o segredo é criar nossas transições, né, e configurá-las, né, bem certinho, correto, como a gente quer a animação, né. Então aqui o slide ele requer uma configuração, né, através do offset. Já o fade ele requer um double aqui para ele saber onde começa e termina, né, com o efeito de opacidade, né, que vai mexer na opacidade do elemento até ele sumir da nossa tela, né. Então é isso aí, pessoal. A aula aqui foi um pouco grande, né? Mas por hoje é só. Avalie essa aula aí, né? E se melhorou, te ajudou em alguma coisa, né? Coloca nos comentários também. E dá uma força pra gente aí. Valeu, pessoal. Até mais.